E para dar início, então, conduzindo o primeiro painel com o tema Serviço de Polinização, Produção Agrícola e Abelhas como Bioinsumo. Esse é o painel, então, o tema do painel que segue a partir de já. Para moderar as atividades deste painel, eu gostaria de convidar para que venha ao palco, por favor, Décio Luiz Gazzoni, da Embrapa Soja. Seja bem-vindo, Décio, ele que estará moderando, então, esse primeiro painel. Eu tenho aqui um breve currículo para apresentá-lo. Décio é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1971, mestrado em entomologia, em 74, pela mesma universidade. Foi chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, chefe-geral da Embrapa Soja, em Londrina, também diretor técnico da Embrapa, foi assessor da secretária de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, atualmente é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária, Embrapa, e articulista de jornais, de revistas, de sites especializados. O Décio publicou inúmeros artigos científicos, livros, capítulos de livros, anais em eventos, também participou de centenas de eventos técnicos e científicos no Brasil e no exterior. Também organizou congressos internacionais, orientou inúmeros estudantes em estágios, monografias e dissertações, em especial na área de agronomia. Recebeu 4 prêmios, homenagens, destacando-se aqui o prêmio Frederico Menezes Veiga. Atualmente é membro da International Scientific Panel on Renewable Energy e também presidente do Steering Committee on Renewable Energy, consultor internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial, também da Organização para a Agricultura e Alimentação. Atualmente é também membro do Comitê Científico da Abelha e será um moderador deste painel. Gostaria de convidar para que venha ao palco também Breno Magalhães Freitas, por gentileza, é da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Seja bem-vindo, Breno. Tenho também um breve currículo do Breno, enquanto ele chega. Vamos colocando. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Ceará, em 88, com mestrado em zootecnia pela Universidade Federal do Ceará, em 91. PhD com abelhas e polinização, University of Wales College, na Grã-Bretanha, é professor titular da Universidade Federal do Ceará, atuando e estudando polinização agrícola com foco na identificação e eficiência de polinizadores, bem como o desenvolvimento de técnicas racionais de criação e manejo para polinização, tanto de apis mellifera quanto das abelhas nativas brasileiras. Ele desenvolve projetos, desenvolve parcerias nacionais e internacionais, além de ministrar disciplinas e orientar estudantes em cursos de graduação e pós-graduação em agronomia, zootecnia e ecologia. É também pesquisador em produtividade no CNPq. É membro titular da Academia Cearense de Ciências, membro da Iniciativa Brasileira dos Polinizadores, é membro do Conselho da International Commission for Plant Pollinator Relationship e atuou como coordenador líder, autor da IPBS. Também, exato, isso é das Nações Unidas para a temática dos polinizadores, polinização e produção de alimentos. Um currículo bastante extenso. Bem, senhores, aqui está um breve currículo, uma breve apresentação. Quero convidar agora a Luísa Gigante Carvalheiro. A Luísa é da Universidade Federal de Goiás, da UFG. Bem-vinda também, Luísa. A Luísa é bióloga pela Universidade de Portugal, em 2002. Obteve PhD na Universidade de Bristol, no Reino Unido, em 2008. Atuou como pesquisadora na Universidade de Pretória, na África do Sul, 2008-2010. Universidade de Leeds, no Reino Unido, Naturalis Biodiversity Center, nos Países Baixos, de 2010 a 15. Universidade de Brasília, de 2015 a 17. Ela é professora adjunta na Universidade Federal de Goiás, na UFG Brasil, investigadora, colaboradora no CE3C, na Universidade de Lisboa, em Portugal. O foco da Luísa é pesquisa, também entender como as alterações ambientais afetam a biodiversidade através do tempo e do espaço, como tais alterações bióticas afetam o funcionamento dos ecossistemas e os serviços ecossistêmicos, aí como as complexas redes de interações ecológicas nas quais as espécies estão integradas regulam essas mudanças. Valéria está conosco? Valéria? Perfeito. Aguardamos, então, a Valéria, assim que chegar, será apresentada. Nós teremos também, senhores, nesse painel, uma participação que será por vídeo. A participação será de Aldo Machado dos Santos.
deve estar sendo já projetado logo mais. Ele é da apícola, da Cooperativa Apícola do Pampa Gaúcho, a Coapampa, que infelizmente, bem, por motivos conhecidos por todos, não pôde sair do Rio Grande do Sul e não pôde, naturalmente, estar presente conosco nesta manhã, pessoalmente. Bem, então passamos a palavra agora ao senhor moderador para a condução deste primeiro painel, lembrando que ao final deste painel nós teremos um momento reservado para responder as perguntas das senhoras e dos senhores. Senhor moderador, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, muito bom dia a todas e a todos. Faltou uma coisa no meu currículo, viu? Faltou dizer que eu sou embrapassauro, porque eu já tenho 50 anos de Embrapa, gente. Às vezes eu mesmo me assusto, 50 anos de Embrapa e nenhuma vontade de me aposentar. Mas hoje de manhã a gente teve o prazer de acordar com uma entrevista da Ana. Cadê a Ana? Ela estava aí subindo. Está lá em pé. A doutora Ana Sado, que nós carinhosamente chamamos de abelha rainha na abelha. Então, foi com muito prazer que no dia da abelha nós abrimos o dia com uma entrevista da doutora Ana e, como o Baldoni também falou, chamando a atenção que, mais do que os produtos tangíveis, a polinização é o grande serviço, é o grande benefício que a humanidade como um todo obtém das abelhas, é o serviço ecossistêmico de polinização. 90% das plantas com flor, cerca de 75% das plantas cultivadas pelo homem dependem dessa polinização biótica. E talvez para traduzir isso em números, em finanças, que é sempre interessante, nós encontramos aí valores desde 330 a 370 bilhões de dólares anuais, obviamente dependendo do enfoque, da metodologia, da forma como é feito, mas mesmo o menor número é muito alto. Trazendo um pouco aqui para o Brasil, o presidente do CNPq, o Ricardo Galvão, que eu também tive o prazer de saber que é agricultor e meliponicultor há 40 anos, não sabia disso não, as pessoas escondem a melhor parte de si, né? E ele referiu que na ida lá a Rio Verde, ali foi dito que 35% da produção de soja é devido à polinização. Existem diversos estudos no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, em outros países, e esse número é variável porque variam as condições, varia a condição agronômica, varia a condição de solo, varia a condição de clima, então não que um seja melhor do que o outro, mas esse 35 aí eu acho que é o topo, é o extremo da amplitude. A gente é mais conservador, procura trabalhar com números que atendam melhor as expectativas, e a maioria dos trabalhos ficam aí na faixa de 15% a 20%. Mas, gente, 20% da produção de soja do Brasil, distribuída em 45 milhões de hectares, é muito dinheiro. Na sexta-noite, acho que alguns de vocês conhecem o Luiz Lustosa, aqui do Distrito Federal, você seguramente conhece, né? Eu não sei se você estava na live lá. Você participou da terça. Eu participei da sexta e justamente lá procurei colocar um número, e para o pessoal aqui que é da área, eu acho que o número vai impressionar. Exclusivamente essa parte devido ao acréscimo de produção de soja devido à polinização e considerando números bem mais conservadores, menos da metade do que o professor Galvão falou, isso dá mais de 11 bilhões de reais. Aí eu cotejei isso com o orçamento do Ministério da Agricultura. É 60% do orçamento do Ministério da Agricultura para esse ano, gente. Então, essa é a contribuição da abelha para dar uma dimensão financeira. Mas, de toda maneira, eu acho que todos nós gostamos, tenho certeza que a Vera adorou a palavra do professor Galvão, dizendo que vai abrir um edital na área de efeito de mudanças climáticas sobre polinizadores. Nós estamos com, o nosso grupo está com um projeto pronto nessa área, porque nós estamos muito preocupados.
não só com a questão de mudanças climáticas e o seu impacto especificamente em algumas culturas, mas no próprio calendário floral ao longo do ano. E isso está ficando muito sério e está perturbando esses ganhos com o serviço ecossistêmico. Então, eu tenho certeza que todos os grupos adoraram ouvir isso, e nós vamos cobrar do Ricardo. Esse é o meu compromisso conosco aqui, nós vamos cobrar dele. Mas, de toda maneira, o Sérgio também cobrou a questão de políticas públicas. E nós temos alguns desafios que surgiram com a abelha, Roberto lembra muito bem disso, a Ana, o nosso conselho científico, que já nasceu com todos aqueles compromissos que já foram referidos aqui, mas que pode ser sintetizado justamente nessa integração de abelhas com os sistemas de produção. Ainda agora, a questão de um mês no estado do Paraná, nós tivemos aí a implantação de uma política pública, que é um protocolo de atuação do Estado, e isso então vale para a defesa agropecuária, isso vale para a assistência técnica, promovendo a integração de abelhas com os diversos sistemas agrícolas no Estado. O Paraná está sendo pioneiro nisso, mas nós já abrimos negociações e conversas com outros estados para que esse protocolo, então, que no fundo é uma consolidação de boas práticas agrícolas, apícolas e de comunicação, seja implantado também em outros estados. Mas nós temos desafios históricos, um deles é tema aqui do painel, que é a alocação da polinização dentro do programa de bioinsumos do governo federal e, por extensão, que essa atividade seja componente financiável pelo plano ABC e também como ABC Plus agora, né? Ou mais, como falou o professor Galvão, nós estamos com um grupo estudando o decreto regulamentador da Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais. Então, polinização, ela precisa ser inserida nesse contexto de pagamento de serviços ambientais, por ser justamente um serviço ecossistêmico que é muito importante do ponto de vista da alimentação. Então, feita essa introdução, nós iniciamos o nosso painel às 10 horas e 55 minutos, eu vou anotar aqui, porque peço o obséquio dos nossos palestrantes observarem os 10 minutos que foram aqui alocados para cada um. Nós teremos o vídeo do Aldo, que infelizmente, pelas razões que já foram expostas, não pode estar aqui conosco, e no final teremos um espaço para perguntas. Então, sem mais delongas, na sequência aqui, o Breno Magalhães Freitas, da Universidade Federal do Ceará, é o primeiro a fazer sua apresentação. Breno, por favor. Bom dia a todos. Eu trouxe na verdade eu fiz a apresentação, gostaria da exposição para que todos possam acompanhar. Pode passar. Pode passar. Bom, gente, eu não estou conseguindo ver daqui não, estou sem. Eu acho que eu vou ter que ir para lá. Esqueceu os óculos em Fortaleza. Prefiro. Eu sou professor, então o professor gosta de estar andando, gosta de estar zanzando, né? Tá certo? Porque meus óculos são para perto, né? Ali está para longe, mas estava pequenininho, tá? Então, ótimo. Aponta para lá ou para cá? Para lá, né? Tá certo. Então, gente, eu acho que, na verdade, essa minha palestra é quase uma fala, né? Uma fala introdutória do que todos irão falar em seguida nesse fórum. E os nossos colegas que já falaram antes já adiantaram muito, né? Já facilitaram o que a gente ia colocar. Mas, como vocês viram, né, os animais são responsáveis por polinizar de 84% a 90% das plantas, e isso representa em torno de 5% a 8% da produção agrícola anual. As pessoas, às vezes, tendem a achar que 5% a 8% é um valor baixo, né? Mas, na verdade, isso acontece porque a grande maioria dos nossos cultivos são poáceas, né? São plantas das famílias das antigas, chamadas antigamente de gramíneas,
né? Que é milho, trigo, arroz, que são plantas polinizadas pelo vento. Mas quando a gente vai para os cultivos, na diversidade de cultivos que a gente tem, então esses 7 a 8%, eles passam a representar um percentual enorme das culturas cultivadas pela humanidade. E esse valor representa hoje em torno de 780 bilhões anuais de dólares. Considerando apenas as plantas dependentes, né, então nós temos aproximadamente 73% ou 75%, como foi falado aqui, das espécies dependentes pela polinização dos agentes biológicos, principalmente das abelhas. Quando a gente fala em polinização, a gente pensa sempre no aumento da produção, né? A abelha vai visitar a flor e isso vai aumentar uma produção, como a gente falou aqui várias vezes. Mas a polinização vai além disso, né? A polinização, ela pode melhorar a qualidade do fruto. Então, quando você tem aquele morangozinho deformado e aquele morango todo bonito, o bonito, mesmo que você produza 100 quilos dos dois, o bonito vai valer mais. Ele vai para ser o teu morango de mesa. O outro vai ser, aquele morango vai ser processado para virar geleia, virar doce, e você recebe menos por ele. Qualquer coisa você não veja a cara feinha do bichinho, né? Ali, né? Então, na verdade, a polinização, essa melhora da qualidade do produto é um ganho também, não só na quantidade, mas nessa qualidade. Uma outra coisa é que esses cultivos, por exemplo, oleaginosas, né, que a gente cultiva buscando não a semente ou o fruto, mas um conteúdo que ela tem, um produto, que é o óleo. Todas as pesquisas feitas nessa área mostram que a polinização, principalmente quando tem polinização cruzada, aumenta o conteúdo dessas substâncias. Então, você produz a mesma quantidade, por exemplo, de soja, ou a mesma quantidade de girassol, mas ali dentro vai ter mais óleo, né? Tá certo? Em curta ciclos de cultura, né, a maior parte das plantas, elas têm uma capacidade limitada de vingar. Então, quando elas botam as primeiras flores, se você já polinizou aquilo, a planta para de crescer e vai alimentar aqueles frutos. E com isso, elas amadurecem mais rápido, você pode tirar aquilo e utilizar aquela mesma terra, ao invés de estar precisando desmatar novas áreas, você dá um uso maior àquela mesma área, né? E a mesma coisa a uniformidade. Principalmente plantas de crescimento vertical, como a própria soja, como o gergelim, por exemplo, quando elas vingam todas uniforme, então isso facilita muito a altura de máquina de corte, a maturação das sementes fica toda uniforme, então dá um ganho adicional à qualidade do teu produto. E as nossas áreas, as pessoas às vezes esquecem, porque a gente fala muito de polinização, mas a maior parte dos brasileiros não tem ideia do que é uma área agrícola, né? Você chegar e encontrar isso aí, né? Centenas ou dezenas de hectares que são plantas todas idênticas, programadas para florescer todo na mesma época. Então, uma hora não tem nada para a abelha, e no dia seguinte, ou na semana seguinte, tem esse mar de flores que não tem quem dê conta, né? Então, você precisa da polinização. A minha variedade, ela se autopoliniza, né? Mas a autopolinização é uma coisa, a flor abre lá e o pólen cai ao acaso. Então, às vezes, vinga um fruto, mas o fruto fica pequenininho, fica deformado, né? Não fica bem desenvolvido, enquanto que você tendo a abelha que visita, que dá um repasse, aquilo aumenta a qualidade, aumenta aquele vingamento, né? Então, olha isso aí, como é que você vai polinizar isso tudo de uma hora para outra, né? Então, a gente tem que lembrar da importância dos polinizadores. E acho que foi o Daniel que falou, né? A abelha como bioinsumo, isso vai ser apresentado aqui, mas, por exemplo, em 2022, a gente teve a oportunidade de escrever para o Globo Rural, chamando a atenção que o Programa Nacional dos Bioinsumos falava assim, muito por cima das abelhas, né? E que a abelha é um animal que você bota na área para contribuir para a produção da agricultura. Então, é um bioinsumo e um dos mais importantes, e que a gente precisava dar uma atenção maior a isso, né? Vamos falar daqui a pouco, eu acredito que seja para dizer esse aspecto. E aí, já foi mostrado até na apresentação da abelha, né? Um dos problemas que a gente tinha aqui é que toda a informação que a gente tinha de polinização vinha baseado em variedades cultivadas no exterior, praticamente, e visitado por animais ou insetos que não existem aqui no Brasil, que existem lá. Então, em 2020, a gente teve a oportunidade, num trabalho junto com a Universidade de Freiburg, na Alemanha, de fazer esse levantamento aqui no Brasil e lançar esse livro, onde a gente apresenta as variedades brasileiras e os insetos brasileiros que visitam essas variedades, o que facilita mais essa questão da polinização. E aqui, rapidamente, que eu preparei como uma base para a palestra do Aldo, que vai falar online, a questão das abelhas na soja. Em 2010, nós fizemos uma pesquisa, que foi publicada em 2013, trabalhando com a soja, em que a gente viu que, ao introduzir, comparando os polinizadores nativos que aconteciam na área da soja com a soja impedida de ser visitada,
e depois comparando com a introdução das abelhas, a gente tinha esses aumentos de 6% e de 18%. Né? E isso a gente fazia um exercíciozinho nesse trabalho, onde a gente mostrava que se eu pegasse esses 6%, multiplicasse, considerava o que era o ganho, esses 6% a mais, multiplicasse pela área plantada no mundo de soja naquela época, a gente teria 6 bilhões de dólares a mais. Né? E se eu considerasse, quando introduzia apis na área, para complementar a polinização, os 18%, isso dava 17 bilhões a mais. E aí, a gente, no primeiro trabalho, fazia algo que baseado na produtividade da época, que era 2.800 kg por hectare, a gente precisaria desmatar 18,7 milhões de hectares no mundo para alcançar essa produtividade a mais que poderia ser alcançada com as abelhas. E, em 2010, a área plantada era essa, 100,2 milhões de hectares. E a área cultivada em 2029 foi 121. Então, em apenas 9 anos, a gente atingiu aqueles valores. Ou seja, em 9 anos, a gente passou a produzir aquilo que seria produzido se tivesse introduzido abelhas lá em 2010, mas tivemos que desmatar mais praticamente 19 milhões de hectares no mundo. Tá? É lógico que são valores dados, né? Então, por exemplo, esses dados aqui da produção de 2019, que foi quando a gente fez isso, você tinha a produção de 336 milhões de toneladas no mundo, que quando dividia por essa área cultivada a mais, estava dando 2.700 quilos, ou seja, menos do que a produtividade de 2010, de 9 anos anterior. Então, a gente estava produzindo muito mais soja no mundo, mas não por aumento de produtividade, por aumento de área plantada, desmatando mais, quando poderia produzir esse mesmo equivalente somente utilizando polinizadores. São dados médios. Isso foi interessante porque até a Science for Environment Policy, que é um organismo da União Europeia, replicou esse trabalho, chamando atenção para isso. E para não dizer que a abelha é só apis mellifera, porque a minha preocupação é que a gente fala abelhas, 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 mas só se fala de apis mellifera, só se fala em apicultura, só se fala em mel. Né? Abelhas são mais de 20 mil espécies no mundo, só aqui no Brasil são 1.965 espécies descritas, com estimativa de termos 3.000 espécies. Né? Então, esse trabalho aqui, por exemplo, que a gente fez em 2019, trabalhando com o maracujá, a gente viu que as projeções para 2060 e 2080, nas duas espécies de mamangava que polinizam o maracujá, mais comuns no Brasil, a Antilope frontalis e a agricense, essas áreas adequadas para a existência dessas abelhas iriam diminuir, né? Do mesmo jeito, as áreas adequadas para o plantio do maracujá. E que quando a gente sobrepunha essas áreas, ou seja, as áreas adequadas para as abelhas e as áreas adequadas para o maracujá, a gente vai ter perdas de mais de 50% nas áreas adequadas para isso, o que quer dizer que nós vamos ter que aumentar a polinização manual. E maracujá a gente consegue fazer, porque são poucas flores espaçadas. Naquelas áreas que eu mostrei antes, ninguém consegue fazer polinização manual. Né? Mas mesmo no maracujá. E tem trabalhos mostrando que o custo da polinização manual representa de 12% a 48% do custo de produção do cultivo. Né? Então, quer dizer, sem as abelhas, você vai produzir cada vez mais caro e menos. Isso sem considerar a falta desses polinizadores. E aí, complementando aquele trabalho que a gente fez antes com as culturas, né? Agora a gente trabalhou preocupado com essas abelhas, essas outras abelhas, né, que ninguém fala, porque é importante a gente estudar e entender essas nossas abelhas, inclusive como criar. Não só para botar nessas áreas agrícolas, mas também para poder ter um banco de abelhas ou maneiras fáceis de multiplicar essas abelhas para reintroduzir em áreas onde elas estejam desaparecendo. Né, e onde se prepare para a conservação. Então, a gente lançou esse livro recentemente, né, com capítulos cobrindo na verdade, 11 espécies, porque as do maracujá, as duas estão juntas, né, como uma contribuição para essa questão da criação e da conservação desses polinizadores. Então, eu acho que meu tempo esgotou, era isso. Depois, alguma dúvida, a gente pode esclarecer. Muito obrigado, Breno. Breno fez o doutorado na Inglaterra. Vocês viram que ele foi inglês, foi britânico. Terminou nos 10 minutos. Parabéns. Professora Luísa Gigante Carvalheiro, por obséquio. Obrigada, é um prazer estar aqui. Também fiz aí uma apresentação de slide, não sei se já... Mas é um prazer enorme estar aqui. Só que... nesta celebração dos 10 anos da abelha, e aqui falando um pouquinho
sobre um tema que eu acho que é muito importante para mostrar, no fundo o que eu quero aqui, a mensagem que eu quero aqui mostrar é que quão é importante ter o conhecimento básico sobre essas abelhinhas, conhecimento de quem são as espécies, de como elas funcionam, quais são as características delas, para realmente a gente conseguir fazer avanços em relação ao aumento da contribuição dos polinizadores para a agricultura. Isso porque algo muito importante para avaliar essa contribuição e para estimular a inclusão das abelhas como bioinsumo nas práticas dos agricultores, para motivar políticas públicas, para pensar e justificar em pagamentos de serviços ecossistêmicos que envolvam esse serviço de polinização, é essencial quantificar essa contribuição dos polinizadores. E para quantificar essa contribuição, a maioria dos trabalhos comparam, então, a produção agrícola com e sem polinizadores e avalia qual é a diferença de produção com e sem polinizadores. E isso vai dar, então, esse valor de taxa de dependência. Mas algo que acontece é que a maioria desses trabalhos são realizados em áreas agrícolas, muitas vezes no meio de áreas agrícolas, como por exemplo essa que eu coloquei aqui, que é um campo de feijão aqui no Distrito Federal, que são as tais áreas muito intensivas que o Breno falou. E o que acontece é que há muito poucos locais de nidificação desses polinizadores. Então, aqui nesta imagem, por exemplo, só lá no fundinho é que aparece uma linha de local onde esses polinizadores realmente podem nidificar. Então, se eles não podem nidificar, eles não conseguem chegar em abundância a estas áreas onde estes experimentos são feitos. Isso significa que esse aumento com os polinizadores está muito abaixo daquilo que poderia ser. Então, para realmente conseguir quantificar o valor da produção, seria importante garantir que essas áreas onde estes experimentos são feitos têm muitos polinizadores. E a diferença da polinização com esses muitos polinizadores seria muito maior. Isto é importante por quê? Porque com estes métodos clássicos, nós subestimamos então a real dependência de polinizadores. E são esses métodos clássicos, como por exemplo um trabalho da Alexandra Klein, que é muito utilizado com base dá os valores de dependência para muitas espécies agrícolas que dependem dos polinizadores, e isso é utilizado para todos os cálculos de valoração de serviços de polinização. E nesse trabalho recente, liderado pela Catarina Cioppa, da Universidade de Coimbra, que foi feito aqui em colaboração com pesquisadores aqui no Brasil, com a Universidade Federal de Goiás, então viu-se a diferença. Ela então utilizou os estudos recentes que realmente simularam a presença dos polinizadores através de trabalhos de autopolinização e então apresentou então uma nova tabela de taxas de dependência que mostra que, na realidade, muitos dos cultivos que antes eram classificados como pouco dependentes ou moderadamente dependentes, na realidade são muito dependentes. Então, há uma diferença muito grande daquilo que era apresentado nesse trabalho clássico de 2007, que são estas barras aqui mais clarinhas, com as barras azuis, que são os valores que ela atualmente apresentou. Então, isto vai ter um impacto grande em todos os cálculos de contribuição dos polinizadores para a produção agrícola. Isso era um dos problemas que existe nessa valoração. O outro problema que existe é que quando nós temos essa taxa de dependência, novamente o método clássico é calcular multiplicar essa taxa de dependência pelo valor de produção e com isso chegar ao valor da contribuição dos polinizadores. Ao fazer isso, nós estamos a assumir que os polinizadores chegam a todo lado do campo agrícola, quando nós já sabemos que isso não é verdade. A gente já sabe há muito tempo que os polinizadores estão concentrados perto das margens dos campos agrícolas, perto das tais áreas de nidificação. E que essa abundância de polinizadores cai drasticamente, às vezes até 400, 500 metros, a gente já
só consegue ver apis, às vezes, apis mellifera. Os outros já desapareceram todos. E então isso significa que a contribuição também vai estar concentrada perto das margens onde existem áreas de nidificação. Então, em vez da produção estar homogeneamente distribuída, na realidade a produção agrícola está concentrada nessas áreas perto de habitat natural. Quando nós consideramos isto e refazemos esses cálculos, no fundo, apenas nesta área perto das áreas de nidificação dos polinizadores é que eles estão, de facto, a contribuir. Todo o resto eles não estão a contribuir. Essa produção acaba por ser independente de polinizadores. Ou seja, se a gente imaginar que a taxa de dependência de uma espécie por exemplo, da laranja, é 30%, então, na realidade, eles apenas estão a contribuir para uma fração dessa produção. Então, a contribuição dos polinizadores é menor do que aquilo que é normalmente estimado. Ou seja, no primeiro problema eu falei que os métodos clássicos estavam a subestimar a contribuição dos polinizadores e aqui eu estou a falar num outro problema que acaba por superestimar a contribuição dos polinizadores. Mas, ao fazer isso, ele superestima o valor dos polinizadores, mas também subestima o potencial da restauração ecológica. Porque quando nós integramos essa informação, dizer que os polinizadores não estão a contribuir nessas áreas mais longe, nós então, só assim é que a gente consegue calcular o aumento de produção se a gente fizer restauração ecológica. E nós temos alguns trabalhos que tentam integrar, então, essa informação, utilizando, então, os tais atributos, as tais características dos polinizadores que são tão importantes. Então, tendo em conta o tamanho dos polinizadores, que vai influenciar quão longe é que eles conseguem chegar, tendo em conta o nível de sociabilidade, que também vai afetar quão longe eles vão desde o local de nidificação, informação sobre os locais de nidificação e informação sobre com que plantas esses polinizadores interagem, são informações básicas para se conseguir prever onde é que os polinizadores conseguem chegar e para conseguirmos realmente quantificar essa contribuição dos polinizadores. Neste trabalho foi feita exatamente essa quantificação para a laranja e aqui viu-se que quando a gente usa quando a gente considera que os polinizadores não chegam a todo lado, o valor de contribuição dos polinizadores, em laranja temos aqui o método clássico, ela diminui um pouco. Mas quando a gente integra a taxa de dependência atualizada, ele volta a aumentar. Então, na realidade, nós estávamos realmente a subestimar o valor da contribuição dos polinizadores. E isto, então, vai ter implicações para todas as estimativas que foram feitas sobre a contribuição dos polinizadores, tanto aqui para o Brasil como a nível mundial, bem como as contribuições sobre o papel dos polinizadores brasileiros para os mercados internacionais. Isto é muito importante quando a gente pensa em exatamente pensar nas questões de pagamento de serviço ecossistêmico, pensar nas questões de implementação, motivação de políticas públicas a nível municipal, a nível estadual. Quando nós temos este valor de forma mais correta, conseguimos calcular de forma mais adequada quanto é que essa produção agrícola, quanto é que esse valor pode crescer se nós investirmos em restauração ambiental, em restauração dessas áreas de nidificação. E aí vem a pergunta. Então, se a gente precisa desses atributos, precisa dessa informação detalhada sobre as abelhas, como é que está o conhecimento sobre as abelhas aqui no Brasil? E então, neste trabalho que foi liderado pelo Guaraci Cordeiro, nós juntamos um monte de especialistas que têm muito conhecimento sobre as abelhas brasileiras, tentarmos reunir toda a informação sobre esses atributos. Onde é que essas abelhas nidificam? Qual é o tamanho delas? Se elas têm capacidade de vibração ou não, que isso também é muito importante para a polinização, o seu nível de sociabilidade. E o que nós concluímos é que
apesar de, para algumas características, termos um bom nível de conhecimento, para muitas ainda falta muita informação. Então, ainda temos muito para caminhar e para conseguirmos, também precisamos de muita informação de quem são as abelhas brasileiras. Vale a pena lembrar que 60% do território brasileiro não tem uma coleta de polinizadores. Então, a informação de coleta está concentrada em cerca de 40% do território brasileiro. Então, é importante realmente conseguir trabalhar para diminuir estas lacunas. E aqui eu gostaria também de lembrar aqui o papel muito importante da Associação Abelha para, por exemplo, financiar, para além de toda a pesquisa que ela é financiada, financiar a capacitação de pessoas para identificar polinizadores, com o curso de taxonomia de abelhas que vai agora ser realizado aqui em Brasília daqui a algum tempo, e a importância dessas colaborações internacionais. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Luísa. Só lembrando que nós estamos recebendo aqui as perguntas. Próxima apresentação é da doutora Valéria Burmeister Martins, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Bom dia, muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui. Em nome da mesa, eu cumprimento a todos. É uma alegria mesmo estar num evento, ter a oportunidade de participar de um evento tão importante, né, e tão simpático. Eu vou falar então sobre o Programa Nacional de Bioinsumos. Meu nome, já foi dito, Valéria Burmeister Martins, sou coordenadora geral de Bioeconomia e Recursos Genéticos do Ministério da Agricultura, fui coordenadora de Bioinsumos e Novas Tecnologias, e vamos mostrar o papel das abelhas. Pode colocar. Não. Só passei. Desculpe. Pegou o PowerPoint errado. Acho que deu certo. Agora sim. Deu certo agora. Deixa eu só ver onde que eu apertei aqui. Então, gente, eu vou falar de abelha desse fórum, não é para mim, né? Vocês todos são experts, então eu vou me colocar o Programa Nacional e como a gente pode ver as abelhas dentro do Programa Nacional de Bioinsumos. Então, o programa foi criado por um decreto 10.375 de 2020, né? E de acordo com esse programa, bioinsumo é todo produto, processo ou tecnologia de origem animal, vegetal ou microbiana para uso na agropecuária, né, agricultura, pecuária, sistemas aquícolas ou florestais. Então, na produção vegetal, ele pode ser usado no controle de pragas, pode ser usado como fertilizante, na parte animal pode ser usado como probiótico, mesmo em produtos veterinários. Esse slide é para mostrar quem que participa do Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos, né? Ele tem uma governança com a participação de vários ministérios e também da sociedade civil. E aqui, a gente tem os objetivos que a gente está trabalhando agora, são marco regulatório, investimento, ciência, tecnologia e inovação, crédito e fomento, conhecimento e capacitação, implantação de biofábricas, no caso muito para micro-organismos, mas também para macro-organismos, né? E os programas estaduais que nós estamos incentivando, até foi falado aqui, né? Porque cada estado tem as suas características, mesmo com certeza na parte de abelhas, cada estado tem suas características, suas demandas, então é muito importante que cada um tenha o seu programa adequado às suas necessidades, e isso em articulação com a gente vai conversando e vai dando apoio para esses programas. Mas chegando aqui, a abelha como bioinsumo, a gente fala muito, sim, ela é importante na polinização, mas eu vejo ela como bioinsumo em outras partes também, né? Porque bioinsumo é produto, processo ou tecnologia.
E eu consigo ver as abelhas tanto como produto, processo ou tecnologia. E como seria isso? Como produto, ela é fabricante de produtos, né? A gente sabe que, e você sabe melhor do que eu, os produtos que a abelha produz têm inúmeras aplicações, seja na agricultura, pecuária, pós-colheita, na conservação de alimentos, né? Pela cera, pela própolis. Então, ela é uma produtora de bioinsumos que podem ser usados, inclusive, na parte animal, substituindo os antibióticos químicos, né? Então, aí já entra, a gente já pensa em One Health, já pensa em não haver no combate à resistência dos antimicrobianos, mas ela também pode ser o processo, no caso de processo, a polinização entraria como um processo de aumento da produção. Tecnologia, tem startups que já usam a abelha como uma tecnologia para distribuir um bioinsumo para controle de praga, por exemplo, quando ela faz a polinização. Ela já é capaz de carrear e levar esses produtos para as plantas. E, por outro lado, a gente vê a importância dos bioinsumos para as abelhas, né? Porque o bioinsumo, quando é feito um controle biológico com bactérias, o controle biológico feito por bioinsumos, ele é direcionado ao alvo, não à espécie de planta, por exemplo, mas ele é ao alvo, ele vai controlar uma lagarta ou uma praga específica, um besouro, um fungo. E então, ao usar os bioinsumos, nós estamos preservando as abelhas. Eu já entraria também, como a gente trabalha com a parte de bioeconomia e recursos genéticos, né, a importância também da gente estar atento à preservação, à conservação das espécies de abelhas, estudar, aprender e ver como que a gente pode conservar, onde estão os gargalos. E aí já adianto aqui para vocês que nós estamos trabalhando numa política nacional de conservação de recursos genéticos para alimentação e agricultura. Estamos trabalhando junto com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Desenvolvimento Agrário, né? Então, nessa política se prevê a instauração, né, de 3 programas de conservação in situ, ex situ e on-farm. Quando se fala nesses programas, e mesmo em bioinsumos, a gente pensa muito na parte agrícola, né? Não se pensa, realmente, como falaram aqui, a gente não pensa ainda nem na parte animal, não se pensa muito em abelhas. Mas isso está começando a mudar, tá, gente? Isso está começando a mudar, está começando a parte animal e essa parte das abelhas também, cada vez estão sendo dado mais importância. Então, dentro dessas políticas, com certeza nós temos, e dos programas de conservação, nós temos muito espaço para ter aí iniciativas em relação às abelhas. E aqui eu gostaria de falar de uma rede de inovação em bioinsumos que nós criamos, foi criada por uma portaria em 2021, e que eu convido vocês a fazerem parte. Vou explicar o que é a rede de inovação em bioinsumos. Ela começou, na verdade, por uma demanda em relação ao uso dos micro-organismos. O que a gente percebia lá? Recebíamos, assim, demanda tanto de tutores de coleções de micro-organismos que gostariam de apresentar essas coleções para pesquisadores e para startups, para a criação de novos insumos, de novos bioinsumos, prospecção, né? E, ao mesmo tempo, startups que queriam ter acesso aos micro-organismos e não sabiam onde encontrá-los. Então, nós levantamos 150 coleções, fazendo assim um trabalho de formiguinha, ligando para os ICTs, para as universidades. Levantamos 150 coleções de micro-organismos e formamos, então, uma rede de coleções de micro-organismos que ela está inserida numa comunidade que se chama Catalisa Hub, que é do Sebrae. Então, numa parceria com o Sebrae, nós inserimos essa rede dentro do Catalisa Hub, que, por sua vez, fica numa plataforma chamada World Labs. E, paralelamente, então, nós fizemos uma rede de inovação em bioinsumos, da qual a rede de coleções faz parte, mas também todos os atores
ligados à produção de bioinsumos. E aí se enquadra muito bem também o pessoal que trabalha com as abelhas. A ideia é a gente ter um espaço, um espaço de um ambiente de negócios, um espaço de matchmaking, para que as pessoas estejam se conhecendo. Né? Nesse espaço, por essa rede, a gente divulga os eventos de bioinsumos, e é uma rede bem nova ainda, mas a gente percebe, quando a gente começa a conversar com as pessoas, a vontade, como as pessoas ficam empolgadas quando percebem a possibilidade de terem um espaço onde elas se comunicam com toda a cadeia. Então, com isso, a gente tem feito eventos, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não, aqui é para participar da rede, tem esse QR Code, mas nós temos feito eventos para embarcar pessoas na rede. Né? Vamos ter agora, semana que vem, no BioSummit Campinas, um evento que a gente chama de BioInova, onde a gente faz, então, chama tanto empresas para apresentarem desafios, né, que a gente chama de apresentar um pitch reverso, quanto as startups para apresentarem seus pitches. Aqui é nosso Programa Nacional de Bioinsumos, tem o QR Code se quem quiser acessar. E assim, gente, a gente não se faz inovação sem parceria, né? A gente precisa estar sempre procurando estar junto, inclusive a gente lá no Ministério da Agricultura, na nossa coordenação, todas as pessoas que nos procuram a gente atende, as startups, os estados que querem apoio para fazer os seus programas. Então, desde já acabou o tempo, eu nos coloco à disposição, tá certo? Para que estejamos juntos aí, dando maior apoio para as nossas queridas abelhas. Obrigada. Muito obrigado, Valéria. Nós vamos ter na sequência a apresentação do vídeo do Aldo, mas um minuto antes do vídeo, é só para dizer que, começando hoje, no Dia Mundial da Abelha, e agora por uma sequência de aproximadamente 10 semanas, no âmbito de um projeto que nós temos aqui entre Embrapa, a própria Associação Abelha, BASF, Senar, e que conta com a colaboração do professor Malaspina, que está lá no canto, da professora Roberta, que está no outro canto aqui. Então, nós temos 10 vídeos que vão circular e, com certeza, vocês vão receber nas redes sociais e que também estão entrando em alguns canais de TV especializados, todos eles voltados à questão da integração entre agricultura e abelhas. Você tem um vídeo do Aldo, por favor? Bom dia, meu nome é Aldo Machado dos Santos, eu sou apicultor aqui de São Gabriel, Rio Grande do Sul, sou apicultor há mais de 40 anos e só não pude estar presente aí com vocês aí por causa nós estamos aqui enfrentando uma grande enchente aqui no Rio Grande do Sul, coisa inimaginável, né? Nós estamos aqui praticamente ilhados, estamos sem aeroportos, sem rodovias, e estamos enfrentando uma série de problemas aí. Mas eu quero deixar aqui para vocês aqui o meu testemunho de como é possível ter uma convivência pacífica entre apicultor e sojicultor ou produtor rural. Eu, alguns anos atrás, para ser mais exato, há 23 anos atrás, agora no mês de janeiro, eu tive que deixar um apiário numa propriedade de um amigo, porque não deu para transportar, que a gente vinha tirando essas colmeias sempre antes da soja, porque existia aquela ideia sempre que os produtos da soja matavam todas as abelhas. Só que essas abelhas ficaram nessa propriedade e não tive nenhuma perca, e pelo contrário, nós tínhamos que alimentar essas abelhas nessa época para preparar para a florada do eucalipto. Só que nessa propriedade, além de não ter que alimentar, ela produzia um pouco de mel.
Então, no ano seguinte, eu já deixei na propriedade de novo, porque eu estava economizando em alimentação nas abelhas. E comecei a trabalhar um pouco melhor elas ali, para elas chegar forte na florada da soja. E pela minha surpresa, eu comecei a tirar mel de soja. Então, nós estamos, nesse ano que passou já, nós conseguimos tirar aí alguns apiários, né? Não no geral, mas alguns apiários experimental na soja, média mais de 50 quilos. Isso é o dobro da média nacional, somente na florada da soja. E depois a gente leva elas para as floradas de eucalipto, onde não precisa mais alimentar elas. E são várias floradas depois, então a gente consegue atingir boas médias de produção e não gastar com alimentação na época da soja. Nós estamos trabalhando aí esse tempo todo em várias propriedades, e nessas propriedades elas são colocadas todos os defensivos para o bom andamento da lavoura, e não tenho perdido nenhuma colmeia. Nós estamos colhendo agora um mel de soja. Ele é um mel que é um mel bastante aromático, ele tem um mel claro, é um mel de difícil cristalização, então é um mel muito bom para ser comercializado em bisnaga, para ir direto para a mesa, né? E para nós, agora, depois que entrou, que o Dr. Décio Gazzone, faz uns 10 anos, começou a pesquisar essa questão aí da soja e das mortes das abelhas, enfim, nesse trabalho ele conseguiu comprovar que tem um aumento de 13% a 18% na produção de grãos na soja com polinização. Então a gente sabe que tem que usar aí em torno de 3 colmeias por hectare, né? E então, se vamos fazer uma média aí de que fosse 12%. Você precisa 3 colmeias, então para cada colmeia que o produtor rural ele preservar, ou seja lá num tronco de árvore, seja num cupim abandonado, ou um apicultor colocar lá, ele está ganhando em torno de 2 sacos de soja por hectare a mais. Claro que a gente sabe que é impossível polinizar toda essa soja, né? Não tem como, as abelhas são insuficientes, e nós não vamos conseguir nunca, porque depois da florada da soja tem uma florada muito grande de soja, mas e depois, como é que nós vamos manter essas abelhas? Mas mesmo assim, o que eu quero dizer é o seguinte: dá para conviver pacificamente, produtor rural, apicultor e abelhas sem problema, e soja sem problema nenhum. Ganha o apicultor, porque o tempo dele está gastando com alimentando as abelhas para a próxima florada, que no nosso caso aqui é eucalipto. Ele está ganhando também porque está produzindo mel, ele tem uma produção excelente de mel ali nessa florada. É bom para o sojicultor, que está ganhando no aumento de produtividade da lavoura. É bom para as abelhas que estão trabalhando no ambiente natural delas, forrageando sem que elas estejam recebendo alimento artificial, que não é a mesma coisa que elas trabalhar. E ganha o meio ambiente também, porque se esses produtores aplicarem os produtos de forma correta, não mata a abelha. Tanto é que nessas propriedades todas aí que a gente tem abelha há tantos anos, nunca perdi colmeia. Então é um negócio que é bom para todos, bom para o meio ambiente, bom para o apicultor, bom para o produtor rural e bom para as abelhas também, né? Então o que eu quero deixar aqui é meu testemunho aí, que dá para se trabalhar em conjunto, todo mundo ganhando, e é só haver comunicação. O apicultor comunicar onde é que estão os seus apiários, não querer botar escondido lá próximo à lavoura.
não avisar o pessoal no entorno. E o produtor rural ele só tem que fazer a aplicação dos produtos conforme as recomendações. Então, isso é possível sim. Eu estou fazendo esse trabalho aqui em parceria com vários produtores. Estou deixando agora de levar, estou investindo mais na abelha, na soja, que no próprio eucalipto. Então, muito obrigado a todos e espero que daqui 10 anos esteja comemorando com vocês aí a festa da Associação Abelha. Um abraço a todos. Pois eu transmito o obrigado de todos vocês diretamente a ele. O Aldo é um grande parceiro de pesquisa nossa, da Embrapa, de outros institutos, e reforçando o que ele falou, também durante todo o tempo que eu tenho trabalhado nessa integração entre agricultura e abelhas, eu já perdi colmeias por outros motivos, mas nunca perdi por aplicação de pesticidas. E não tem segredo nenhum, é observância de boas práticas. Bem, indo para o final aqui, nós temos 4 perguntas. Primeira dirigida à professora Luísa: como resolver a polinização no centro das plantações, considerando que os polinizadores somente alcançam 500 metros de distância? Então, essa pergunta é bem interessante porque é exatamente aí que entra a importância da restauração ambiental. Então, já existem, para já essa distância de 500 metros é bem variável, né? Depende muito dos atributos de cada espécie de abelha, os requerimentos de cada espécie agrícola e dos seus polinizadores. Mas aí é que entram as práticas de restauração ambiental. Já existem várias práticas testadas em vários locais do mundo, então já existe uma lista de práticas que podem ser implementadas com a construção de infraestruturas verdes, que é um nome geral para vários tipos de planos de restauração de áreas de nidificação de polinizadores dentro dos campos agrícolas. Mas para o produtor decidir investir, por exemplo, pensando num campo de soja, que é aquela monocultura muito extensa, se ele vai criar uma zona de nidificação dentro do campo agrícola, ele precisa de saber qual o benefício que vai ter, porque ele vai usar uma área onde ele poderia estar a plantar soja para criar uma zona de refúgio para esses polinizadores. Então, é preciso saber quanto é que ele vai ganhar, quanto é que ele está a perder, qual é o custo da oportunidade associada a essa área, para realmente ser estimulado esse investimento nessa restauração ambiental dentro dos campos agrícolas. E essa é uma provocação para pagamento de serviços ambientais, né? Também. Muito obrigado, professora Luísa. Professor Breno, o Carlos Pamplona pergunta: a taxa de dependência, e ele cita aqui alguns exemplos, soja, café, laranja, ela se altera com a temperatura na florada acima de 35 graus? E ele chama atenção perguntando: o pólen não germina, a flor aborta, qual é o impacto? Bom, aí nós estamos trabalhando com seres vivos, né? Tanto a planta tem aquela faixa de temperatura ideal, né? Como os próprios polinizadores também têm sua taxa de temperatura ideal para trabalhar, né? Então, por exemplo, existem abelhas que estão mais ativas nas horas mais frias do dia, existem abelhas que precisam de uma determinada temperatura para ter uma atividade maior. Por exemplo, abelhas de menor porte geralmente aumentam a atividade a partir pelo menos lá para a gente no Nordeste, às 8 da manhã. Aqui no Sul, provavelmente vai precisar de até mais calor. Já abelhas de porte maior, elas têm a capacidade de vibrar a musculatura, se aquecer, elas conseguem ir para o campo a temperaturas inferiores. Em compensação, elas já sofrem mais com as temperaturas mais altas. Então, 35 graus para essas culturas que você colocou, laranja, soja, qual foi? E café, então realmente já está chegando, já tá bastante quente, então você pode afetar, sim, viabilidade de pólen, pode afetar uma série de outros fatores fisiológicos da planta. Mas isso aí já são fatores além da questão unicamente exclusivamente da polinização. O polinizador pode estar ativo, pode ir lá depositar os grãos de pólen, etc. Mas aí o nível de polinização está sendo afetado por questões fisiológicas da planta, pelo pólen aumentar o percentual de pólen viável, ou pela própria
baixa a capacidade da planta de vingar isso depois devido ao estresse que ela está sofrendo, né? Então, tem uma série de fatores que se juntam, né, para ter o efeito final. Realmente tem um impacto sobre o polinizador em si e o impacto sobre a planta. Nós temos na Embrapa um projeto em carteira nessa área, vai entrar nesse edital que o professor Galvão disse que vai abrir no CNPq. Tem duas perguntas aqui, uma do Carlos Pamplona novamente. Nós estamos chegando no limite aqui do nosso simpósio. Então, eu mesmo vou responder, Carlos. Ele pergunta como reduzir a resistência dos agrônomos à polinização de café e soja. Eu te responderia dizendo o seguinte, eu não acho que seja resistência, eu acho que é desconhecimento. Eu acho que a partir do momento em que a gente começar a divulgar informações como a professora Luísa colocou, como o Breno colocou, o programa de bioinsumos for colocado, conforme isso ganha espaço, a gente for construindo isso tijolinho a tijolinho, essa percepção muda, porque nós estamos falando aí de benefícios, estamos falando de negócios, cuja externalidade positiva são os ganhos que a gente tem nos serviços ecossistêmicos e proteção de polinizadores. Então, eu acho que mais do que resistência é desconhecimento. E aí vem a nossa sugestão para as universidades. Nós precisamos começar a treinar os nossos profissionais nas universidades. Pronto, eu queria fazer uma complementação nisso, exatamente isso. Porque além de esclarecer os atuais agrônomos, nós temos que preparar os futuros agrônomos. Por exemplo, lá na Universidade Federal do Ceará, depois de muita luta, a gente conseguiu, no próximo currículo da agronomia que vai ser implantado agora, vai ter uma disciplina específica de polinização na agricultura. Na verdade, não era bem isso que eu tinha pensado, eu só tinha pensado de que os professores das culturas inserissem nas suas aulas a questão da polinização, porque eles ensinam a preparar o solo, a procurar melhor muda e semente, a irrigar, a adubar, combater pragas, doença, colheita, pós-colheita, mas a polinização era pulada, né? Então eu queria que entrasse a polinização. Eles não aceitaram bem isso, aí não, é melhor criar uma disciplina de polinização. Aí sobrou para mim. Então vai ser mais trabalho. Vai ser mais trabalho, mas nós vamos agora, a partir da nova geração de agrônomos formados lá, vão ser agrônomos que vão sair entendendo o que é a questão da polinização agrícola e que não vem de graça, né? Que vai depender de cultura para cultura e tudo mais. Excelente. Excelente lembrança, professor Malaspina. Eu acho que é justamente isso que deve acontecer. Parabéns pela iniciativa pioneira e que realmente ela se propague nos demais cursos. Última pergunta aqui é da Fabiana. Ela coloca, a expectativa sobre o aumento da produção de soja parece ser baseada em uma única referência que data de mais de 10 anos, não tendo sido reproduzida. Há pesquisas recentes sobre o tema? Sendo algo que já se sabe há mais de 10 anos, por que não se observa a adoção de polinização assistida na soja pelos sojicultores? Na realidade é o seguinte, eu não sei dizer, acho que ninguém sabe dizer o número exato de estudos que foram feitos nessa relação polinização-soja, mas seguramente são dezenas, eu acho que são cerca de 50, entre Brasil, tem estudos na Argentina, no Uruguai, aqui na América Latina, tem estudos nos Estados Unidos, em diversos locais, tem muitos estudos recentes, tem publicações agora, dessa década aqui, 2022, 2023, agora mesmo em 2024, eu já recuperei referências, e todas elas apontam mais ou menos para isso. Existe um limite, o Carlos que está aqui foi um que obteve 35%, foi isso mesmo, Carlos? 35% de acréscimo na produtividade com abelhas, foi isso o teu trabalho? É. Sim, mas... Então, é mais do que eu imaginava. Então, são os limites superiores, mas a grande maioria, a mediana, se concentra aí em torno de 15%, 20%, a moda também em torno de 15%, 20% de ganho. Como eu falei, isso depende muito de condições de clima, condições de solo, condição da cultura,
observação de diversas práticas agronômicas, mas, via de regra, é positivo. Quando há um potencial de ganho de produtividade, isso acontece. Bom, e por que isso não cresce? Isso está na resposta anterior aqui à pergunta do Carlos. É uma construção. Na realidade, eu tenho observado o crescimento, só que em cima de uma base extremamente baixa. Nós tínhamos aí talvez 10 aldos no Brasil há 10 anos. Hoje a gente tem aí talvez 200 aldos espalhados. É muito pouco, perto de 1 milhão e alguns produtores de soja no Brasil, mas a progressão é geométrica, ela vem crescendo muito conforme justamente essa consciência se implanta, que há um processo de ganha-ganha. Todos ganham com isso. Ok? Bom, são 11 horas e 55 minutos, nós começamos às 10 horas e 55 minutos. Em nome de todos os membros do painel, eu quero agradecer a vocês, em vosso nome, agradecer a audiência de todos nós. Muito obrigado à comissão organizadora, a todos vocês.